Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia. E agora nós vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Como objeto de conhecimento, nós temos aí movimentos sociais e detalhamento. Movimentos sociais, algumas definições, como nascem os movimentos sociais, um breve histórico. Agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, eu estou aqui num ambiente que vocês observam de movimentação, né? Pessoas com bandeira, com cartaz. O que lembra isso? Isso lembra um movimento social. E é isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Movimentos sociais em busca de uma definição. Então, nós vamos trazer uma definição dada por Alain Touraine, que diz o seguinte, que movimentos sociais, ele define movimentos sociais como sendo a ação conflitante de agentes de classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica. Né? Essa visão de Alain Touraine, bem no princípio aí dos seus estudos da sociologia, porque depois ele vai mudar também a sua concepção de movimento social. Mas é aquele movimento social dado aí na modernidade, na luta de classe aí entre o capital e o trabalho. Depois nós temos uma definição de Maria Kohn. Ela diz o seguinte: os movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população de organizar e expressar suas demandas. Então, o que é demandas? São as suas reivindicações, né? Aquilo que eles estão necessitando, que a população necessita e precisa, né? Reivindicando direito, por exemplo, questão da preservação ambiental, a questão de melhores salários, a questão, né, de direitos, por exemplo, das mulheres, né, dos negros, dos homossexuais. Então, tem toda uma gama aí de demandas que os movimentos vão buscar. E então, para concluir, nós podemos dizer o seguinte, que os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade civil, né, que visam lutar por alguma causa social. Né? Então, a gente pode fechar essa definição aí de movimento social. Muito bem. Então, vamos lá continuar essa questão. Nós falamos que o movimento, né, é uma ação coletiva. E aí nós nos perguntamos, qualquer ação coletiva pode ser classificada como um movimento social? E aí, o que vocês respondem? A resposta ela é negativa, a resposta é não. Né? Não basta a ação ser coletiva para que seja classificado essa ação como um movimento social. Então, o que é preciso? Então, os movimentos sociais, eles ocorrem quando as pessoas se organizam e lutam contra diferentes tipos de opressão, intervindo para que haja uma mudança social. Então, vejam lá, é importante a gente fixar essa questão. Vejam lá, os movimentos sociais ocorrem quando as pessoas se organizam e lutam contra diferentes tipos de opressão, intervindo para que haja uma mudança social, para que aquela situação ela mude, ela se transforme. Né? Vamos lá, então, continuando. Os movimentos sociais nascem, então, a partir da necessidade que os indivíduos têm de coletivamente buscar transformar as condições sociais, econômicas, políticas e culturais em que vivem. Então, a partir disso aí, nós podemos, então, classificar esse movimento como um movimento social. Né? Então, interessante que a gente anote, que a gente pegue e fixe essa definição de movimento social, tá bom? Muito bem, então vamos continuar nessa reflexão. Os movimentos sociais,
um fenômeno histórico. Então, os movimentos sociais, eles são um fenômeno histórico. Por que são um fenômeno histórico? Porque eles não são um fenômeno dos nossos tempos, de agora. Eles são um fenômeno que acontece desde, né, da história da humanidade. Só que eles foram crescendo, foram modificando, foram tendo outras maneiras de se organizar, outras reivindicações, né, outras centralidades. Então, é por isso que a gente vai dizer que os movimentos eles são um fenômeno histórico, né? E, dentro dessa questão, eles são estudados e percebidos de diferentes maneiras. Então, vejam lá. Até os anos 1950, né, e a partir dos anos 1960, os movimentos sociais, eram vistos como causa de conflitos e investigadores ou instigadores, né, instigadores de revoltas e revoluções, eram considerados como anômalos e nocivos para a ordem social. O que é isso, professor? Traduza para nós. Então, os movimentos eram vistos como algo ruim. Eles eram vistos como algo anormal, né? Eles não eram bem vistos. Então, uma sociedade que tinha movimento social era uma sociedade doente, né? Anômala, né? Nocivo. Então, era dessa maneira que os movimentos eram vistos e eram estudados. Então, alguns teóricos da sociedade, alguns teóricos da sociologia, classificavam os movimentos dessa maneira. Então, dentre esses pensadores que pensavam dessa maneira, nós temos aí Talcott Parsons, né? Ele é o representante dessa corrente e dizia o seguinte, né, que qualquer tipo de guerra, manifestação ou protesto é perturbador do bem ou do bom funcionamento e do equilíbrio da sociedade. Então vejam como que dentro, né, da própria corrente da sociologia, alguns teóricos viam os movimentos sociais como algo ruim. Por quê? Porque os movimentos eles trazem, né, a reivindicação, eles vão para a rua, vai tumultuar, vai trazer questionamento, né? E isso, ele dizia, isso não é bom, isso é nocivo, isso vai trazer problema para a sociedade. Então a sociedade deveria ser harmônica, né? Deveria ser sem qualquer tipo de agitação, certo? Então esse é um primeiro grupo de estudo, uma primeira forma de você ver, uma primeira maneira de você ver os grupos sociais. Mas tem outra sim. Então veja, durante o século XX, uma corrente fundamentada no pensamento marxista, né, no pensamento de Karl Marx, que tinha aí como método de análise da sociedade o materialismo histórico, dialético, via os movimentos sociais como articuladores da luta de classe, né? Então, esses movimentos eles eram importantes porque eles faziam a sociedade crescer, a sociedade evoluir, né? Então, eram importantes os movimentos. Os movimentos estudantis de meados dos anos de 1960, trouxeram uma nova leitura para os movimentos sociais, principalmente os movimentos estudantis, ou o movimento estudantil, aí que aconteceu na França, né, que começou apenas com os estudantes, né, que lutavam por melhores qualidade de ensino, né, pelo um ensino melhor, um ensino gratuito, mas esse movimento cresceu, né, cresceu de forma extraordinária, que trouxe outros segmentos da sociedade para abarcar, né, as suas demandas, para lutar pelas demandas, e esse movimento veio trabalhadores, veio mulheres, veio os próprios intelectuais, os professores, que entraram nesse movimento em busca de mudança da sociedade. É isso? Muito bem. E aí nós vamos ver os movimentos sociais e a relação com o Estado. Como é que eles são vistos?
essa relação entre dos movimentos com o Estado. Eles são vistos em um grupo, né, como adversário na luta política. É uma relação de confronto. Então, primeiro, você vai ter essa visão de os movimentos como adversário, né, da questão política, de adversário do Estado. Não é isso? Então, eles vão ver como uma relação de confronto. Mas ele pode ser visto também, eles são vistos também, né, como o único aliado capaz de caracterizar ou concretizar as demandas. Então, aí eles são vistos como parceiros, né? Então, os movimentos sociais podem ser vistos ter como uma relação de confronto, né, com o Estado, mas eles também podem ser parceiros, no momento em que esses movimentos, nas suas reivindicações, nas suas demandas, eles fazem com que o Estado crie políticas públicas que atendam a maioria da população, não é isso? Então, nesse momento, eles são parceiros, porque eles vão trazer, né, reivindicações e vão sentar à mesa com os políticos, né, com o poder constituído, e vão constituir políticas públicas que vão beneficiar a maioria da população. Então, as duas visões, né? O movimento como em relação ao Estado, eles podem ter essa relação de confronto, mas eles podem também ter uma relação de parceria, não é isso? Muito bem, então duas questões importantes. Então, dentro dessa questão de parceria, nós vemos os movimentos sociais, né, que lutam tanto pela transformação do status quo, quanto pela sua conservação, isto é, manutenção da realidade que está aí. Professor, não entendemos esse negócio aí de status quo, né? Manutenção, como é que fica essa coisa aí? Vamos explicar. Vamos lá. Vejam aí. Quando o movimento ele luta, né, para a manutenção do status quo, essa realidade pode ser uma realidade boa, né, de direitos, e você vai manter essa realidade. Quando não existe direitos, você luta para mudar. Então, você muda o status quo, você conserva o status quo. Quando o status quo está em relação à população beneficiando, por exemplo, os direitos da educação, de saúde, de moradia, de saneamento básico, né, de preservação do meio ambiente, quando isso está acontecendo, então você luta para manter. Quando nada disso acontece, você luta para mudar, entendeu? Então é essa visão aí que nós vimos no texto anterior, certo? Muito bem. Continuando, movimentos sociais tradicionais e movimentos sociais, ou os novos movimentos sociais. Então nós temos aí duas categorias de movimentos na sociedade, né, que a sociologia estuda. Considerando aspectos como sistema de organização, tipos de relações estabelecidas por seus integrantes, orientações desenvolvidas com as instituições sociais e estruturas a serem transformadas, podemos classificar os movimentos sociais em duas categorias gerais distintas. Quais são elas? Os movimentos tradicionais e os chamados novos movimentos sociais. Então, o que são os movimentos tradicionais? São aqueles movimentos, né, que tinham na questão de luta de classe, na questão econômica, a sua centralidade. E os novos movimentos sociais que mudaram essa centralidade para a questão da identidade e da cultura. Muito bem, então vamos ver agora os movimentos sociais tradicionais. Esses movimentos, eles se constituíram com base nas lutas dos trabalhadores desde a constituição ou a consolidação do capitalismo. Então, desde aí da Revolução Industrial, com a constituição, né, das classes sociais, da burguesia, né, do proletariado, então se constituiu esses movimentos.
chamados movimentos sociais tradicionais. E como é que eles se caracterizavam, esses movimentos? Então, eles se caracterizavam da seguinte maneira. Primeiro, eles buscavam apresentar uma organização, ou eles apresentavam uma organização vertical e rígida, estrutura hierárquica. Então, eram movimentos que tinham aí presidentes, né? Tinha toda uma estrutura, uma burocracia, né? que coordenava e que fazia funcionar esses movimentos. Então, também eles buscavam, eles travavam fortes embates políticos com o Estado, na busca de transformações nas estruturas econômicas e social para superar as condições de pressões da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora fazia uma luta contra o Estado, buscando fazer com que as suas demandas fossem atendidas. Então, era um embate bastante forte ali entre Estado e os movimentos. Então, também eles buscavam assumir, né, o controle do Estado, ou, ao menos, transformar a sua estrutura. Se não conseguisse derrubar o Estado e constituir um novo Estado onde os trabalhadores pudessem ter o poder para fazer atender suas demandas, né, eles, pelo menos, tentavam mudar ou transformar a estrutura do Estado em benefício da classe trabalhadora. Então, como se pode ver, os chamados movimentos sociais tradicionais, eles tinham essa característica forte. Qual era? De luta do poder do capital contra o trabalhador. Então, era o trabalhador e o capital, isto é, o proletariado contra a burguesia, isto é, o trabalhador e o patrão. E também contra o Estado. Por quê? Porque o Estado representa, querendo ou não, a classe dominante, não é isso? O Estado representa a classe dominante e trabalha em prol dessa classe. Por isso, os trabalhadores se organizam para mudar, ou para tomar o poder, ou para transformar esse poder. Pelo menos, se não pode tomar o poder, transforma o poder para que ele esteja mais a serviço da classe trabalhadora. Então, assim se constituíram os chamados movimentos sociais tradicionais. Esses movimentos tradicionais, eles deram origem, por exemplo, aos sindicatos, né? O Sindicato dos Trabalhadores, né? Eles deram origem às associações nacionais e internacionais de trabalhadores, eles deram origem aos partidos políticos trabalhistas ou Partido dos Trabalhadores, né, e trabalhadoras, e também foram responsáveis por muitas conquistas sociais permanentes referentes a direitos trabalhistas e garantias sociais. Professor, traduza para nós essa questão aí do último tópico. Foram responsáveis por muitas conquistas sociais permanentes. Por exemplo, hoje, todos nós trabalhadores, né, vocês, muitos aí também são trabalhadores que estão estudando nesse momento, recebe, por exemplo, salário mínimo. Tem uma garantia de salário mínimo. Essa é uma luta dos movimentos tradicionais, dos movimentos aí sindicais. Por exemplo, você tem direito a férias, tem direito a 13º. Isso veio de onde? Veio dessas lutas, né, desses movimentos. Porque antes não existia nada disso. Não pense que você, hoje, que você tem lá a sua carteira assinada, você tem direito a férias, tem direito a 13º. Se você, por exemplo, adoece, você tem direito a ficar se tratando e recebendo, né, enquanto está em tratamento. Vocês acham que isso existiu sempre? Negativo, não. Foi fruto da luta desses movimentos, né? Férias remuneradas. Então, tudo isso é graças a esses movimentos sociais, chamados movimentos sociais
tradicionais que tinham como foco, né, essa organização. Professor, isso existe ainda hoje? Muito pouco. Os movimentos na nova sociedade atual, né, na contemporaneidade, eles perderam muita força, né, dentro dessa nova proposta de organização chamada de neoliberalismo. Então, houve uma perda, né, muito grande da força dos sindicatos, né, que é desses movimentos trabalhistas. Mas ainda estão aí lutando, né, para se manterem, né, e permanecer com essas conquistas, que elas estão sendo cada dia corroídas, né, pelo grupo, né, do chamado neoliberalismo. Tá bom? E aí nós vamos então agora para os novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais que ganharam força no final do século XX, né, direcionaram o centro das suas demandas, das suas lutas sociais, do âmbito da economia, como nós já falamos, para o da cultura, né, da identidade, pela formação de movimentos inspirados em relações mais horizontais. Então, esses movimentos, eles são mais horizontais. Então, nós temos aí exemplo, depois nós vamos ver, desses chamados novos movimentos. Então, foquem bem aí. O que diferencia os antigos, os movimentos tradicionais, dos novos movimentos sociais? É a centralidade. Os primeiros tinham a centralidade na questão econômica, nas lutas de classes, né? E os novos movimentos sociais, a sua centralidade está na questão da cultura, na questão da identidade, certo? Então, como nós vimos, essa questão da formação dos movimentos inspirados em relações mais horizontais, como, por exemplo, maior autonomia de seus integrantes, né? Depois, esses movimentos não visam a derrubada do poder político, como os movimentos tradicionais, né? Eles lutavam pela derrubada do poder político. Não delegam apenas ao Estado a responsabilidade de atendimento de suas reivindicações. Então, há uma coparticipação da sociedade civil, né? Sociedade civil organizada, que vai lutar para participar também efetivamente, né, das transformações. Então, o Estado não é o único a prover as questões das demandas, né? Mas não deixa de ser importante, né, o Estado. Buscam transformar comportamentos e valores dos diversos segmentos sociais. Outra característica importante, né, aí dos chamados novos movimentos sociais. E a gente traz como exemplo aqui a questão do movimento estudantil, né, que são policlassistas. O que é isso, professor? Que tem várias classes sociais, né, dentro desse movimento. Não é só a classe trabalhadora, não é só a classe menos favorecida, não são só os mais pobres. Então, dentro da luta do movimento social estudantil, por exemplo, eles são policlassistas, isto é, tem várias classes sociais que estão ali lutando no mesmo afinco, né, na mesma luta, estão juntos. E tem aí a transitoriedade na liderança. Então, as lideranças elas podem mudar, né? Não ficam só num campo. Muito bem. Vamos, então, trazer um pouco aí dessas questões dos chamados do movimento estudantil e a juventude como protagonista, né, dentro dessa questão do movimento estudantil. O movimento estudantil teve e continua a ter papel importante em momentos cruciais, né, de transformação social. Sempre o movimento começando, como nós vimos lá na França, nos anos 1968, quando eles fizeram um movimento muito grande, e da França depois se espalhou para o resto do mundo, né? A luta dos estudantes pode ser notada desde o século XVIII, mas ganhou destaque a partir da segunda metade do século XX, especialmente desde a década de 1960, mais especificamente em 68, na França. Esses movimentos são movimentos de
utopias, né? Utopias revolucionárias de mudança, né? da realidade. Revolução também aí dentro dos novos movimentos sociais, a questão da revolução sexual, né? que se deu. Música engajada, os movimentos eles têm essa busca da luta da música, do engajamento da música, que se coloca como questões de questionamento, são músicas que vão trazer questionamento sobre a questão da realidade. Por isso, em países onde nós temos aí ditaduras ou regimes autoritários, esses artistas são penalizados, são presos, são exilados, etc. Protesto contra, por exemplo, a guerra do Vietnã, se caracterizaram esses movimentos aí nesse período, né, da guerra do Vietnã. Luta contra as leis de segregação racial nos Estados Unidos, muito forte, né, desses novos movimentos. Questão da Primavera de Praga, né, que também foi importante, né, dentro da estrutura da sociedade mundial. O Maio de 1968 na França, nós já colocamos aqui várias vezes, e a luta, no caso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, pelas reformas de base contra a ditadura militar de 1964 que se deu no Brasil. Então, eles foram muito importantes, o movimento social foi muito importante nessas lutas, né, que se travaram aí na sociedade. Provavelmente no Brasil, os estudantes, a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, foi importante e ela continua lutando até hoje, né? Agora mesmo, semana passada, eles tiveram aí um embate, né, em São Paulo, aí nas suas lutas continuam, eles estão aí sempre trabalhando, lutando, reivindicando, buscando uma escola de qualidade para todos, né, uma escola gratuita, estão na luta, os estudantes estão na luta. Muito bem. E aí, nós vamos ver os movimentos sociais, uma nova forma de luta, que são os novos movimentos sociais, né? Uma nova forma de luta. A partir dos anos de 1970, do século XX, ganharam destaque os movimentos feministas, os movimentos negros, os movimentos ambientalistas, também chamados de movimentos ecológicos, né? Os movimentos indigenistas, entre outros movimentos. Estão aí presentes na sociedade. No contexto dos novos movimentos sociais, a ação política passa a abarcar todas as práticas sociais e não apenas aquelas que gravitam em torno do Estado. Então, o movimento ele é muito mais amplo, né, do que só a questão do Estado. Então, você tem um movimento, por exemplo, movimento ecológico, um movimento pelo meio ambiente, né, que vai, claro, que tudo vai transpassar pelo Estado, vai transitar, mas está além, né, da questão do Estado. Os movimentos eles estão constituídos muito mais além da questão do Estado, né? Estão mais presentes na questão da sociedade civil organizada. Muito bem. E aí, os movimentos sociais, características desses novos movimentos sociais. Quais são as características desses novos movimentos sociais? Os novos movimentos sociais apresentam as seguintes características. Vamos lá. Primeiro, atuação como uma rede de troca de informações e cooperação em contraponto à centralização dos movimentos tradicionais com hierarquia vertical de líderes e militantes. Tendência de a base social de militantes ir além de estrutura de classe, reunindo em torno de uma mesma causa ativistas de diferentes posições na estrutura social, né? Até de movimentos de classe diferente e de pensamento ideológico diferente, muitas vezes. Emergência de novas dimensões de identidade, a exemplo do que acontece com o movimento feminista, com o movimento negro ou com os movimentos pelos direitos homossexuais. Incorporação de aspectos íntimos e individuais da vida humana em suas agendas de ação.
Vejam lá como é diversificado, né? Alternativas aos canais convencionais de participação das democracias ocidentais que vêm sofrendo com seguidas crises de credibilidade, como a questão dos partidos políticos e organizações sindicais. Certo? Vejam lá. Então, essas características que nós trouxemos, né, dentro dessa visão daqui dos novos movimentos sociais, no sentido de que a gente apresentou o movimento social em si, os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais. Esperamos, né, ter contribuído com a reflexão de vocês e a gente se despede aqui e até uma próxima aula.